potência russa, Moscou não será isolado, pois Sul Global tem interesse em cooperar com a Rússia. Embora o Ocidente siga tentando prejudicar a economia russa, o país não ficará isolado, porque os países do Sul Global, ou seja, da maioria global, entendem seu interesse em continuar as operações comerciais com Moscou. Disso, o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, Sergei Naryshkin, em uma entrevista para a Sputnik, o chefe de inteligência estrangeira russo advertiu que o ano de 2025 não vai ser calmo no mundo. As tentativas por parte do bloco ocidental de prejudicar a economia russa vão continuar, é claro, afirmou. Porém, ele apontou para o fato de até os maiores apoiadores da política de sanções do Ocidente admitirem que a economia russa adaptou à pressão econômica. Além disso, a ordem mundial está mudando e a hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente está gradualmente se deteriorando e perdendo o controle, disse Naryshkin. Ao mesmo tempo, o mundo está testemunhando o surgimento de novos atores poderosos e com autoridade que já tem grande potencial. O potencial de desenvolvimento, o potencial de garantir a segurança e a estabilidade do mundo. Entre esses atores, ele se referiu, entre outros, a China, a Índia e a Rússia, que fazem parte do bloco BRICS, presidido pelo Brasil em 2025. O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia também não excluiu a possibilidade de que algumas elites ocidentais se esforcem para desencadear um ou outro conflito internacional, mas a Rússia não pode ser isolada nem no sentido político, nem no informacional, nem no econômico, porque os países do Sul Global, os países da maioria global, entendem seu interesse em servir desenvolvendo o comércio internacional e continuar as operações comerciais com a Federação da Rússia, concluiu. A estratégia das três guerras da China é uma ameaça à Europa. A comunidade de analistas que pesquisam as ações da República Popular da China e como Pequim afeta o ambiente de segurança global é um assunto que assumiu um perfil mais alto desde a reeleição do presidente Donald Trump, agora que mais tarifas e uma postura mais dura em relação à China estão na agenda. Os conflitos dentro deste grupo, que está perenemente dividido sobre a questão de quão profundamente o Partido Comunista penetrou e está influenciando a política dos Estados Unidos, estão mais visíveis do que nunca. Há menos atenção e ainda menos acordo sobre a influência positiva em comparação com a negativa do Partido Comunista na Europa. Essa preocupação foi o assunto de um seminário de 24 de janeiro intitulado Operações de Influência Chinesa e Ameaças Híbridas contra a Europa, União Europeia, Estados Unidos e OTAN, presidido pelo diretor executivo da Federação, Potmark, Dr. Phil Carver, e a pedido da Europa American Community Workshop. Ouvindo o conteúdo das apresentações feitas pelos participantes, fica claro que a China está se movendo para minar a segurança europeia em geral, e a OTAN em particular, que todos os presentes concordam ou não com esse ponto, em quase todas as esferas possíveis de atividade e no modo de o nariz do camelo sob a tenda, a China busca usar sua influência econômica e começar para espalhar sua influência por toda a região e diminuir a de Washington no processo. As regras da Chatham House são observadas na maioria dos procedimentos, mas um dos principais apresentadores do fórum, o capitão James Funnell, que reside na Suíça e atualmente é membro da Geneva Center for Security Policy, forneceu parte do conteúdo de sua apresentação e sua posição sobre as ações do Partido Comunista na Europa para o Journal 45. Funnell teve uma carreira de 30 anos como oficial de inteligência naval especializado em assuntos de segurança Indo-Pacífico e do Ásia-Pacífico, enfatizando a Marinha do Exército de Libertação Popular da China e suas operações. Sua designação mais recente foi como diretor de operações de inteligência e informação para toda a frota do Pacífico dos Estados Unidos, no Patton, no Havaí. Sua posição há muito tempo é que o Partido Comunista e o Exército de Libertação Popular da China estão ativamente engajados em toda a Europa para executar o que os teóricos militares chineses chamam de estratégia das três guerras. Este é um conjunto integrado de sinérgico de três atividades não cinéticas: guerra de opinião pública, guerra de operações psicológicas e guerra legal, ou o que muitos chamariam de guerra jurídica. Essas estratégias de guerra política, de informação, utilização de mídias psicológicas e judiciais para enfraquecer adversários, neste caso, os Estados Unidos e seus aliados europeus. O efeito pretendido é ajudar a China a atingir seu objetivo de longa data de vencer sem lutar, ou vencer diretamente se o conflito estourar. As evidências disponíveis são de que a estratégia do Partido Comunista está funcionando. Funnell e outros apontaram que ações descaradamente destrutivas dos chineses ficam impunes, e Pequim se sente encorajado o suficiente para nunca responder às demandas para que suas ações sejam explicadas ou compensadas.
Um exemplo é a ruptura em outubro de 2023 da Baltic Connector, um gasoduto de 77 km de extensão que conecta a Finlândia e a Estônia. Ambos membros da OTAN abaixo do Mar Báltico, o gasoduto foi determinado como tendo sido danificado por volta de 7 a 8 de outubro. As mesmas datas do massacre de mais de 1.200 civis israelenses pelo Hamas, junto com 2 cabos de telecomunicações que conectam essas duas nações, a Suécia. As autoridades finlandesas que investigaram o incidente determinaram que o culpado foi o navio porta-container chinês New Polar Bear, que é acusado de arrastar sua âncora ao longo do leito do Mar Báltico para demolir os cabos e as linhas de gás. As autoridades descobriram que a âncora, que pesa 6.000 quilos, se desprendeu do navio e se acomodou a poucos metros do local do dano. O ministro de Assuntos Europeus da Finlândia, Andres, declarou que era difícil acreditar que o rompimento deste gasoduto submarino tenha sido acidental, ou que tenha acontecido sem o conhecimento de Pequim. Tudo indica que o navio chinês danificou intencionalmente o oleoduto do Báltico, disse o ministro finlandês em uma entrevista. Eu não sou o capitão do mar, ele disse, mas eu acho que você notaria que está arrastando a âncora atrás de você, por centenas de quilômetros. Eu também acho que tudo indica que foi intencional. Mas é claro que até agora ninguém admitiu isso. A admissão de culpabilidade chinesa ocorreu quase um ano depois, mas Pequim declarou que todo o incidente foi um acidente devido a uma forte tempestade no mar. Porque a China cometeria tal ato? É fácil de entender se você conhecer o manual chinês para algo como comprometer a OTAN e convencer vários membros de que a Aliança Atlântica não tem força ou nenhuma relevância para eles, disse um oficial de inteligência membro da Aliança com longa experiência lidando com a China. Há 2 razões para esse ataque, ele apontou. Uma é que ele foi cometido contra membros menores e escassamente povoados da OTAN, portanto eles têm alavancagem econômica mínima contra Pequim. E também não tem recursos para policiar suas áreas territoriais tão completamente quanto os outros. Mas a outra razão é que os grandes estados da OTAN, que têm os meios econômicos para fazer os chineses hesitarem, basicamente mostraram que nunca a usarão quando for mais necessário. Um caso claro de dissuasão fracassada. Ele se referiu especificamente às notícias de que em 2018 o governo alemão produziu uma avaliação interna de inteligência classificada e concluído que Pequim estava tentando influenciar agressivamente todos os níveis do governo e sociedade de negócios alemães. A existência do relatório não foi revelada por nenhuma fonte alemã, mas apenas 2 anos depois, em 2020, por 2 ex-oficiais de inteligência dos Estados Unidos. A avaliação foi descrita como lançando uma luz particularmente dura sobre os laços íntimos entre as empresas alemãs e o governo chinês. O documento foi distribuído a alguns poucos e selecionados escritores governamentais sêniores em forma de rascunho, mas de acordo com as mesmas fontes. Antes que o relatório pudesse ser distribuído a várias agências dentro do governo alemão, como havia sido pretendido, um alto funcionário interveio. A avaliação de inteligência foi rejeitada por preocupações de que impactaria negativamente as relações comerciais germano-chinesas, de acordo com vários relatórios também publicados em 2020, quando sua existência foi finalmente revelada. Aí está, disse o oficial de inteligência da nação da OTAN, os negócios são mais importantes do que a democracia, o Estado de Direito, a defesa dos direitos humanos, etc. Não é de se espantar que os chineses pensem que podem fazer o que quiserem na Europa. Não é de se espantar que os russos pensaram que poderiam escapar impunes invadindo a Ucrânia. Quando a potência econômica da União Europeia se envolve na prática muito honrada de não sei por que não quero saber se você pode escapar impune de um assassinato. Caça furtivo russo Su-57 Felon, a China compraria? Pergunta. A Rússia está tentando exportar seu caça Su-57 Felon, mas suas perspectivas, principalmente com a China, são incertas. Apesar dos laços estreitos entre Putin e Xi Jinping e das compras anteriores de equipamentos militares russos pela China, a estreia do Su-57 em um show aéreo chinês foi recebida com críticas. A China já opera seu próprio caça J-20 e pode não precisar do Felon. Além disso, as sanções ocidentais estão dificultando a capacidade da Rússia de produzir o Su-57 em números significativos. Embora o Su-57 ostente velocidade e manobrabilidade impressionante, seu futuro como sucesso de exportação permanece incerto.
especialmente devido aos desafios enfrentados por potentes compradores como a AGL na manutenção de uma aeronave tão complexa. Rússia e China estão estreitando laços e isso inclui o relacionamento de aquisição de defesa que cresce mais a cada ano. Desde 1990, a China comprou cerca de 39 bilhões em sistemas de defesa da Rússia. E isso tem sido recíproco. A China vendeu recentemente máquinas, ferramentas, microeletrônicas e outras tecnologias para a Rússia para uso militar contra a Ucrânia. Vladimir Putin da Rússia e Xi Jinping da China estão se reunindo com mais frequência para aumentar o nível de cooperação militar. Mas pode haver uma venda ainda maior no horizonte. Pense em caças furtivos ao longo dos anos. Para citar um exemplo, a Rússia vendeu caças Su-35 para a China. Putin poderia se beneficiar de mais venda de armas para a China para dar suporte a caças furtivos iniciantes como o Su-57 Felon. Moscou enviou 2 protótipos do Felon para a China no outono passado para um show aéreo em Zhuhai. Isso foi mal recebido, pois os chineses torceram o nariz para o Su-57 e, segundo relatos, zombaram dos Su-57 por seu acabamento em condições precárias. Esta foi a primeira aparição do Su-57 na China. Um protótipo voou da Rússia e o outro chegou em um avião de carga. Na exposição aérea, os participantes não ficaram impressionados. A mídia estatal chinesa disse que houve comentários negativos ou reclamações sobre o Su-57. De acordo com a Newsweek, que traduziu o artigo chinês, havia posturas óbvias na superfície da aeronave, a porta do compartimento de armas não podia ser completamente fechado, disse a crítica. Claro, isso não significa que todos os Su-57 que saírem da linha de produção no futuro terão tais problemas. Os russos provavelmente apressaram os protótipos para cumprir o prazo do show aéreo e deixaram muitos componentes em mau estado, mas este é um começo nada auspicioso para o programa de exportação do Su-57. O problema que os russos estão enfrentando é a dificuldade de superar as sanções ocidentais. Eletrônicos avançados são difíceis de serem encontrados e mesmo que os chineses encomendassem os Felons amanhã, a Rússia não conseguiria cumprir as estipulações do contrato. A Rússia planeja receber 76 Su-57 até 2028. Não está claro se esse número será alcançável. Faria sentido para a China comprar o Felon, já que caças de quinta geração são bons de se ter. Ainda assim, a indústria aeroespacial de Xi Jinping já está produzindo seus próprios aviões de quinta e sexta geração. A mídia estatal russa se gabou de que o Su-57 fez um excelente trabalho em missões de voo sobre a Ucrânia. Entretanto, o Su-57 provavelmente realizou um número limitado de missões durante a guerra. A Rússia está preocupada com as repercussões de perder um ferro para mísseis de defesa aérea ou caças ucranianos. Uma perda do Su-57 seria uma bonança de relações públicas para a Ucrânia. E os analistas de inteligência de Vladimir Zelensky examinaram os destroços procurando por componentes que pudessem copiar. Essas informações também seriam compartilhadas com agentes de inteligência ocidentais. Um país, a AGL, demonstrou interesse em comprar o Felon. No entanto, os argelinos teriam dificuldades em manter o Felon no ar sem mais treinamento e experiência. Revestimentos furtivos são difíceis de manter e outros sistemas estão tecnologicamente além da capacidade de uma força aérea de um país em desenvolvimento. No show aéreo de Zhuhai, Alexander Nikayev, diretor executivo da agência de exportação de armas da Rússia, a Rosoboronexport, disse que havia um comprador e um contrato assinado para o Su-57 com um exército estrangeiro. Ainda assim, o CEO não revelou quais países concordou com a venda. O Su-57 Felon tem 66 pés de comprimento com um navegador de 46 pés do caça Stilt. Tem 2 motores turbofan Saturn AL-41 de pós-combustão que impulsionam uma velocidade máxima de Mach 2. O avião tem um teto de serviço de quase 66 mil pés com um alcance de 2.800 milhas. Ele pode ser armado com munições guiadas de precisão, bombas de fragmentação e uma variedade de mísseis e à superfície. Até agora o Su-57 tem avaliações mistas. As pessoas no show aéreo criticaram os protótipos, foram embaraçosos. O jato Stilt tem um comprador misterioso, mas a China pode não aceitá-lo em números
as sanções diminuem a taxa de produção. A Rússia precisa desesperadamente de moeda forte para manter o programa Su-57 à tona. A China ainda não é parceira de exportação do Su-57 e pode nunca comprar esse caça. Os chineses já têm o caça furtivo de alta venda semelhante ao Fero. Essa situação sempre pode mudar. O relacionamento entre Putin e Xi Jinping é excelente. O ditador russo provavelmente está planejando empurrar as exportações de ferro para os chineses. Os russos ainda não estão obtendo vendas de itens de alto valor dos chineses. No entanto, os componentes militares que estão recebendo têm sido úteis. O Su-57 é muito manobrável e rápido, mas os generais de Xi Jinping provavelmente continuarão chutando os pneus em vez de fazer um pedido significativo. O caça furtivo turco TAI-TF-Kan, resumido em 4 palavras. O caça furtivo TAI-Kan da Turquia, desenvolvimento desde 2010, está surgindo como potencial concorrente do F-35. Desenvolvido pela Turkish Aerospace Industries com assistência da BAE Systems, o Kan possui recursos impressionantes, incluindo furtividade avançada, um motor potente que permite uma velocidade máxima de Mach 1.8 e a capacidade de controlar um drone Loyal Wingman. Ele foi projetado para transportar uma carga significativa de armas, incluindo mísseis de fabricação turca. Com seu primeiro voo no ano passado e potencial interesse da Arábia Saudita, o Kan pode estabelecer a Turquia como um grande player no mercado global de caça, principalmente para países que não conseguem adquirir o F-35. À medida que os Estados Unidos auxiliam Israel em sua guerra no Líbano e em Gaza, e tenue cessar-fogos e troca de prisioneiros por reféns ocorre, a Turquia se tornou uma potência militar regional. O poder do Irã foi enfraquecido e a Arábia Saudita lutou para eliminar os terroristas outros. Enquanto isso, a Turquia emergiu como um líder na aviação. Seus drones, como o Bayraktar TB2, ajudaram os ucranianos no início da guerra contra a Rússia. Então agora os turcos têm outra aeronave do qual se orgulhar. O caça-jato TAI-TF-Kan está se desenvolvendo em algo que os contratantes de defesa americanos devem notar. Ele pode se tornar um sucesso no mercado de exportação, feito para países incapazes de comprar o F-35. A Turkish Aerospace Industries produz o TAI-TF-Kan com a ajuda da BAE Systems e outras empresas de defesa. A Turquia espera que este seja um caça de quinta geração que possa igualar as capacidades dos aviões de guerra ocidentais e servir como alternativa muito mais barata ao F-35. O TAI-Kan dá aos aviadores muitas vantagens. Ele tem atributos furtivos e pode alternar entre os conjuntos de missões de dogfight, timing e ataque ao solo. Esta fuselagem é um desenvolvimento surpreendente para a indústria de defesa doméstica da Turquia. O TAI-TF-Kan chegou furtivamente ao mundo. O surpreendente sobre o TAI-TF-Kan é que os turcos vêm trabalhando constantemente no JAT em 2010. Quando ele era conhecido como plataforma experimental TFX, nos últimos 15 anos, a Turkish Aerospace Industries manteve a cabeça baixa e focou em design e engenharia. Outros contratantes de defesa no Ocidente se perguntam se a Turquia pode continuar a superar a concorrência no mercado de exportação. O governo turco se cansou de depender de outros países para seus armamentos. Na década de 2010, ele tomou a decisão estratégica de construir sua indústria de defesa nativa. Ele queria liderar o mundo no desenvolvimento de drones e os turcos esperavam que essa expertise em voo não tripulado pudesse ser transferida para o domínio do voo tripulado da Turkish Aerospace Industries. Não conseguiu fazer tudo sozinho, no entanto. Eles precisavam de um parceiro que ajudasse com a engenharia de sistemas e integração de componentes. A BAE Systems se encaixava no perfil. Mais tarde, se tornaria uma colaboração completa com outros contratantes de defesa menores. Em 2015, a Turkish Aerospace tinha um contrato principal. A produção foi colocada em movimento. A parte complicada era desenvolver atributos furtivos. A Turkish Aerospace teve que começar do zero. Ninguém sabia onde os sensores precisavam ser de primeira linha se o avião quisesse competir com o F-35. A integração do motor também seria um desafio, mas os turcos não se intimidaram com o esforço tecnológico necessário. No ano passado, o TAI-TF-Kan fez seu primeiro voo e a Força Aérea Turca espera ter esse jato em produção total no início da década de 2030. Os militares estrangeiros ficaram animados com o TAI-Kan e a Arábia Saudita pode já ter feito um pedido de 100 TAI-Kans. Os sauditas mal podem esperar para colocar as mãos nesses caças e até se ofereceram para ajudar com parte da integração tecnológica para que a Turquia possa produzir o Kan mais rápido. Os turcos se gabaram de que as qualidades de evasão de radar podem rivalizar com a furtividade de um F-35.
Essa alegação provavelmente não é completamente verdadeira, mas os militares turcos devem receber crédito por sua ambição. O revestimento furtivo do Taycan é impressionante. O jato também pode coletar dados de inteligência, vigilância e reconhecimento, enquanto o conjunto de guerra eletrônica é algo para se orgulhar. O TFCAN é anunciado como Dogfighter manobrável. Ele também ostenta a capacidade de controle um Loyal Wingman ou um drone amarrado ao caça tripulado que pode voar à frente, conduzir a avaliação de alvos e danos de bombas, além de tarefas de reconhecimento, tornando o TFCAN mais letal, com melhor consciência situacional. Armas também são um ponto forte para este caça turco. Espera-se que ele tenha um carregamento similar ao do F-35, e significa 2.000 libras de munições internamente e outras 18.000 libras de armas externamente. O TFCAN pode transportar mísseis turcos nativos como Gok Dogan, míssil a ar de longo alcance, Boz Dogan, míssil a ar de curto alcance. Seu compartimento interno de armas e recursos Shield garante que ele pode transportar essas munições sem comprometer seu baixo perfil de radar, de acordo com a ArmyRecognition.com. E os turcos fizeram um motor algo para se ver. Ele gera 38.000 libras de impulso com a velocidade máxima de Mach 1.8, um pouco mais rápido que o F-35 em Mach 1.6. No geral, essa coisa é digna de nota. Os turcos devem ser elogiados por produzir um jato rivalizando com o F-35. Eu estou um pouco cético sobre todas as especificações. Esse pode ser uma jogada de marketing para minar a proeza do F-35, mas ainda é um avião de guerra impressionante, mesmo que entregue metade desses atributos. A indústria de armas ativas turca está crescendo rapidamente, especialmente na frente da aviação. Se os pontos de discussão sobre o TFCAN forem verdadeiros, então a Turquia emergiu rapidamente como uma das melhores indústrias de defesa do Oriente Médio. Vamos ver se ela consegue produzir o TFCAN em números antes de meados da década de 30 e adquirir mais clientes. A Lockheed Martin americana, fabricante dos F-35, pode ter um concorrente em suas mãos. Força Aérea do Irã dá salto histórico com compra de caças Su-35. Aquisições confirmam modernização estratégica e promete mudar o equilíbrio regional. O governo do Irã confirmou oficialmente a compra de caças Su-30 Su-35 em movimento que sinaliza a renovação significativa de sua força aérea. A declaração foi feita pelo vice-chefe do quartel-general central das Forças Armadas iranianas, general Ali Shadmer, marcando a primeira vez que a aquisição é confirmada publicamente. Segundo relatos anteriores, o Irã deverá receber um lote inicial de 24 aeronaves que foram originalmente encomendadas pelo Egito, mas cuja compra foi cancelada devido à pressão dos Estados Unidos. Fontes sugerem que o número total de caças pode dobrar no futuro caso novos contratos sejam firmados. Os caças Su-35 representam um avanço tecnológico substancial para a aviação militar iraniana, incorporando sistemas de radar, sensores e mísseis de última geração. Essas aeronaves são muito superiores aos caças atualmente em uso pelo Irã, que foram adquiridos nas décadas de 1970 e 1980 e já se encontram obsoletos em termos de combate moderno. Apesar da aquisição, especialistas vêm debatendo as capacidades do Su-35 em comparação com os caças furtivos. F-35 são amplamente considerados superiores em cenário de combate aéreo de longa distância. O F-35 possui tecnologia de radar e sensores avançados, além de características furtivas que lhe conferem vantagem de detecção e ataque. A confirmação oficial encerra meses de rumores sobre a transação, que desde 2023 tem sido objeto de especulação, inclusive com relatos de que alguns caças já teriam sido enviados ao Irã. No entanto, imagens ou provas de envio ainda não foram divulgadas, mantendo parte do mistério em torno do caso. Mepac, o exército francês libera sua mais devastadora máquina de guerra com 24,5 toneladas de pura destruição. Nova arma dispara 12 vezes em apenas 90 segundos. A França acaba de dar um passo decisivo na modernização de seu arsenal militar. O exército francês recebeu seu primeiro morteiro autopropulsado Mepac, um colosso de 24,5 toneladas equipado com tecnologia de ponta, segundo informações do Ministério da Defesa da França. De acordo com o plano de modernização, a França receberá 54 unidades destes morteiros até 2028, sendo 10 já em 2025. O investimento faz parte do programa Scorpion, que busca transformar as Forças Armadas francesas numa máquina de guerra digitalizada. O Mepac não é um morteiro comum, veículo blindado multifuncional de 24,5 toneladas, baseado no chassi do Griffon, equipado com um morteiro semiautomático de 120 mm, o 2R2M, é uma torre remota de metralhadora de 7,62 mm.
O MEPAC oferece um poder de fogo precioso e rápido. Além disso, o veículo está totalmente integrado ao sistema de artilharia Atlas, permitindo uma rápida implantação de apoio de fogo de artilharia. O sistema oferece alta precisão e uma cadência de tiro impressionantes. Até 12 disparos em 90 segundos, tornando o veículo um representante daquilo que há de mais moderno em tecnologia militar. Uma das características mais marcantes do MEPAC é a sua integração com a rede de comunicação do programa Scorpion, graças à infovalorização, ou seja, a troca de informações em tempo real. O MEPAC faz parte de um sistema de combate colaborativo, permitindo que unidades diferentes compartilhem dados e coordenem suas ações de forma mais eficaz. De acordo com o Ministério da Defesa, o primeiro MEPAC foi entregue ao 8º Regimento de Apoio Técnico, destinado à familiarização dos técnicos responsáveis pela manutenção do equipamento. No total, o Exército francês deverá receber 54 unidades até 2028, sendo 10 previstos para 2025. Além disso, 24 veículos adicionais serão fabricados para a Bélgica como parte da parceria Camo, capacidade motorizada. A munição do veículo é de 32 cartuchos que são armazenados na parte traseira. O sistema de carregamento semiautomático permite que uma equipe experiente dispare até 12 cartuchos em 90 segundos. O desenvolvimento do MEPAC é resultado da colaboração entre os fabricantes KNDS, France Thales e Acus, que produz o veículo multifuncional Grifo. A arma principal, o morteiro 2R-2M, é fabricado pela Thales. O programa Scorpion, do qual o MEPAC faz parte, representa uma profunda transformação nas capacidades militares francesas, abrangendo também veículos como o Jaguar 6x6 e a versão modernizada do tanque Leclerc. Com essa modernização, a França busca fortalecer sua prontidão militar e ampliar sua capacidade de resposta em operações modernas. Os cabos do Báltico danificados em 15 meses, levando a OTAN a reforçar a segurança. A bordo de um voo da Marinha Francesa sobre o Mar Báltico, com sua poderosa câmera, o avião de vigilância da Marinha Francesa, que vasculhava o Mar Báltico, deu zoom em um navio de carga navegando nas águas abaixo, cada vez mais perto, até que o operador da câmera conseguiu distinguir detalhes do convés dianteiro do navio e na fumaça saindo de sua chaminé. A aeronave de longo alcance Atlantique 2, em uma nova missão para a OTAN, então desviou seu olhar de alta tecnologia para outro alvo. E outro depois disso, até que, após mais de 5 horas de patrulha, o conjunto de sensores do avião examinou a maior parte do Báltico, da Alemanha do oeste até a Estônia, no nordeste, na fronteira com a Rússia. A mera presença do voo no céu do mar estratégico na semana passada, combinada com navios militares patrulhando as águas, também enviou uma mensagem inequívoca. A aliança da OTAN está aumentando a guarda contra suspeitos de tentativas de sabotar cabos e oleodutos submarinos de energia e dados que cruzam o Báltico, motivado por uma crescente catálogo de incidentes que os danificaram. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que lutaremos, que sejamos capazes de ver o que está acontecendo e então tomar as próximas medidas para garantir que isso não aconteça novamente. E nossos adversários devem saber disso, disse o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, este mês, ao anunciar uma nova missão da aliança, apelidada de Baltic Sentry, para proteger a infraestrutura subaquática vital para o bem-estar econômico das nações da região do Báltico. O que há sobre o Báltico? Pergunte. Cabos de energia, comunicações e gasodutos unem os 9 países com costas no Báltico, uma relativamente rasa e quase sem litoral. Alguns exemplos são o gasoduto Baltic Connector,
de 94 milhas que transporta gás entre a Finlândia e a Estônia, um Baltic Cable de alta voltagem que conecta as redes de energia da Suécia e da Alemanha, e o cabo de telecomunicações C-Lion 1 de 729 milhas entre a Finlândia e a Alemanha. Tubos e cabos submarinos ajudam a alimentar economias, manter casas aquecidas e conectar bilhões de pessoas. Mais de 1.800 milhas de cabos de fibra ótica, mais do que o suficiente para ir até a Lua e voltar. Através dos oceanos e mares do mundo, de acordo com o Telegeographic, que rastreia e mapeia as redes vitais de comunicação. Os cabos geralmente têm a largura de uma mangueira de jardim, mas 97% das comunicações do mundo, incluindo trilhão de dólares em transações financeiras, passam por eles todos os dias. Só nos últimos 2 meses vimos danos a um cabo que conectava a Lituânia à Suécia, outro que conectava a Alemanha à Finlândia e mais recentemente vários cabos que conectavam a Estônia à Finlândia. As investigações de todos esses casos ainda estão em andamento, mas há motivos para a grande preocupação, disse Rutte em 14 de janeiro. Pelo menos 11 cabos do Báltico foram identificados desde outubro de 2023. O mais recente foi um cabo de fibra ótica conectando a Letônia à ilha sueca de Gotland, relatado como tendo sido rompido no domingo, embora os operadores de cabo observem que danos a cabos submarinos são comuns. A frequência e a concentração de incidentes no Báltico aumentaram a suspeita de que os danos podem ter sido deliberados. Também há temor de que a Rússia pode ter como alvo os cabos como parte de uma campanha mais ampla da chamada guerra híbrida para desestabilizar as ações europeias, ajudando a Ucrânia a se defender contra a invasão em grande escala que Moscou vem buscando desde 2022. Sem culpar especificamente a Rússia, Rutte disse: híbrido significa sabotagem, híbrido significa ataques cibernéticos, híbrido significa às vezes até mesmo ataque de assassinato, tentativas, neste caso significa atingir nossa infraestrutura submarina crítica. A polícia finlandesa suspeita que o Eagles, um petroleiro que identificou o cabo de energia Stek-Link 2 e outros 2 cabos de comunicação que ligam a Finlândia à Estônia, 25 de dezembro, faz parte da frota fantasma de Moscou usada para evitar as sanções relacionadas à guerra sobre exportação de petróleo russo. Autoridades finlandesas apreenderam o petroleiro logo após ele deixar um porto russo e aparentemente cortar os cabos ao arrastar sua âncora. Investigadores finlandeses alegam que o navio deixou um rastro de âncora de quase 62 milhas de comprimento no fundo do mar. Vários oficiais de inteligência ocidentais, falando sobre condição de anonimato devido à natureza sensível de seu trabalho, disseram à Associated Press que os danos recentes foram provavelmente acidentais, aparentemente causados por âncoras sendo arrastadas por navios mal conservados e mal tripulados. Um alto funcionário da inteligência disse à AP que os registros de navios de falhas mecânicas com âncoras de navios estavam entre as múltiplas indicações que apontavam para longe da sabotagem russa. O funcionário disse que cabos russos também foram cortados. Outro funcionário ocidental, também falando anonimamente para discutir questões de inteligência,
diz que a Rússia enviou um navio de coleta de inteligência ao local de uma ruptura de cabo para investigar os danos. O Washington Post foi o primeiro a relatar a consciência emergente entre os serviços de segurança dos Estados Unidos da Europa de que acidentes marítimos provavelmente causaram danos recentes. A European Subsea Cables Association, que representa proprietários e operadores de cabos, observou em novembro, após falhas relatadas em 2 links do Báltico, que em média um cabo submarino identificado em algum lugar do mundo a cada 3 dias. Nas águas do norte da Europa, as principais causas de dano são a pesca comercial, âncoras de navios, disse no rompimento do cabo de fibra ótica que conectava a Letônia à Suécia no domingo. Autoridades suecas tiveram um navio de bandeira maltesa com destino à América do Sul com uma carga de fertilizantes, a navio Bulgar. A empresa búlgara, dona do Visegrad, disse que qualquer dano não foi intencional e que a tripulação do navio descobriu, enquanto navegava em condições climáticas extremamente ruins, que sua âncora esquerda parecia ter sido arrastada no fundo do mar. A aliança está mobilizando navios de guerra, aeronaves de patrulha marítima e drones navais para a missão de fornecer vigilância e dissuasão aprimoradas. A bordo do voo de vigilância da Marinha Francesa, a tripulação de 14 membros cruzou os navios que avistaram do ar com as listas de embarcações que tinham sido ordenadas a observar. Se testemunharmos alguma atividade suspeita de navios no mar, por exemplo, navios em velocidade muito baixa ou âncoras em uma posição que não deveria estar neste momento, isso é algo que podemos ver, disse o comandante do voo, tenente Alban, cujo sobrenome foi omitido pelos militares franceses por razões de segurança. Podemos ter uma visão muito próxima com nossos sensores para ver o que está acontecendo. Novos quebra-gelos podem quebrar o gelo entre os Estados Unidos e o Canadá? Pergunta. Um acordo entre Finlândia, Canadá e Estados Unidos para construir um conjunto de navios quebra-gelo pode ser achado para uma cooperação mais profunda entre as nações do Ártico, já que Washington decidiu aumentar sua frota diante dos esforços da China e da Rússia para aumentar a sua própria frota. O Icebreak Collaboration Effort, ou ISPACT, foi assinado em junho de 2024, por ocasião da cúpula do 75º aniversário da OTAN em Washington. Ele visa combinar o conhecimento, os recursos e a expertise das 3 nações sobre a região do Ártico em geral e a construção de quebra-gelos polares em particular. A ambição central do acordo é construir coletivamente os maiores barcos de gelo da categoria, capazes de operações durante todo o ano nas águas do Ártico, abrindo caminhos para o tráfego marítimo em uma região que está sendo transformada pelas mudanças climáticas. A ideia é que se unir em um grupo de países levará a melhores preços e entregas mais rápidas para os governos envolvidos. Autoridades assinaram um memorando de entendimento adicional em novembro passado em Washington para enfatizar que o contexto estratégico das regiões polares exige uma cooperação econômica e de segurança mais profunda entre os 3 parceiros. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou posse neste mês, fez comentários depreciativos sobre outros países do Ártico. Canadá e Groenlândia sugerem que ambos deveriam se tornar parte dos Estados Unidos. A declaração provocou resistência de líderes do Canadá e da Dinamarca, dos quais a Groenlândia é um distrito. E nenhum dos países está preparado para ter sua integridade territorial desafiada por um aliado de longa data. Um porta-voz de serviços públicos e aquisições do Canadá, que representa o agente central de compras de Ottawa e no Pacto ICE, disse que o discurso combativo de Trump não afetou o espírito do acordo quebra-gelo. O Canadá permanece firme em seu compromisso com o Pacto ICE,
Nossos esforços de colaboração com os Estados Unidos e a Finlândia continuam conforme planejado atualmente. Não há mudança em nosso acordo ou iniciativas, disse o representante em um e-mail 22 de janeiro para o Defesa News. Cada das três nações nomeou uma equipe de coordenação nacional para o Pacto AIS, que está trabalhando para formular um plano de ação por meio de 4 grupos de trabalho, acrescentou o porta-voz. Entre as prioridades iniciais delineadas por Trump durante seu primeiro mandato como presidente estava a necessidade de reforçar a frota de quebra-gelo dos Estados Unidos. Em 2020, ele enfatizou que o país precisava de uma frota pronta capaz de disponível de quebra-gelos de segurança polar que seriam testados operacionalmente e totalmente implantáveis até o ano fiscal 2029. Ele escreveu em um memorando. Washington está longe de atingir essa meta, observou o então comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, almirante Linda Fagan, durante o Fórum de Segurança Internacional de Halifax em novembro passado. Então, como nação, temos um quebra-gelo pesado. A Rússia tem muito mais de um, são quase 40. Ela disse durante um painel de discussão, conforme relatado pela National Defense Magazine. É importante distinguir que, embora os quebra-gelos sejam um tipo de navio altamente específico, os países têm diferentes maneiras de classificá-los. Enquanto os Estados Unidos e o Canadá usam um sistema de classificação de navios leves, médios e pesados para diferentes tipos de cobertura de gelo. A grande frota da Rússia é normalmente dividida em categorias com base no tipo de missão e outras características técnicas. Em 2023, o estaleiro canadense Dave assumiu o Helsinki Shipyard da Finlândia, que produzirá mais de 50% da frota global de quebra-gelos. A aquisição implicou uma transferência de expertise dos projetos do pessoal treinado na Finlândia para as mãos canadenses. A demanda atual por esses navios especializados está em alta, disse Dave em uma declaração com mais de 80 projetos abertos entre os países ocidentais em junho passado. Especialistas argumentam que a base industrial de defesa dos Estados Unidos deve se beneficiar muito do Pacto AIS, já que a indústria de construção naval dos Estados Unidos tem sido afetada por atraso de cronograma e estouro de custos. Brasil, o governo federal arrecada 2,7 trilhões em 2024 e registra o maior valor da história. Com a economia aquecida ao longo de 2024 e a expectativa de alta do produto interno bruto de 3,5%, o Brasil também fechou um ano com a arrecadação recorde pelo governo federal. Dados divulgados nesta terça-feira, 28 de 1 de 2025, pela Receita Federal mostram que a arrecadação chegou a 2,71 trilhões no ano passado, o maior valor registrado na série histórica iniciada em 1995. Conforme o balanço, ao descontar a inflação medida pelo Índice de Preço de Consumidor Amplo, o governo federal conseguiu arrecadar 2,65 trilhões, número que representa um crescimento real de 9,6% na comparação com 2023. Além do crescimento econômico do país, o resultado da arrecadação foi influenciado pelo recolhimento do PIS/COFINS após o governo retomar a tributação do imposto sobre combustível no início do ano passado. Tivemos reativação de setores inteiros da economia que, com esse aquecimento, passaram a recolher ou voltar a recolher valores relevantes de tributos. É bom também destacar o mínimo histórico do desemprego no Brasil. Então, o grande aumento da massa salarial também tem um papel importantíssimo nessa arrecadação de 2024, destacou o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Também contribuiu com a arrecadação de um imposto de renda sobre a tributação de fundos, além do imposto sobre produtos industrializados. Aquele direcionamento que vem repetindo nesses 2 anos, uma Receita Federal menos repressiva e mais orientadora do contribuinte, um governo que focou na justiça fiscal e na desoneração do pequeno contribuinte.
na desoneração do empresário produtivo, focando a fiscalização e a arrecadação daqueles que antes não contribuíam com sua parcela justa, principalmente sobre as grandes rendas passivas aqui no Brasil, acrescentou o secretário da Receita Federal. Entre os setores produtivos do país, as maiores arrecadações ocorreram por meio do comércio atacadista, 171,2 bilhões, entidades financeiras, 288,6 bilhões, combustíveis, 105,3 bilhões, atividades auxiliares do setor financeiro, 86 bilhões, e produção de automóveis, 63,9 bilhões. Já entre os impostos, o recolhimento do COFINS, PIS, PASEP atingiu 541,7 bilhões, uma alta de quase 19% na comparação com 2023. Na sequência, apareceram as contribuições previdenciárias com 685 bilhões, um crescimento de 5,34%. Pela primeira vez, a Receita Federal passou a ter um controle detalhado da fruição de benefícios pelos contribuintes. No ano passado, até dezembro, tivemos cerca de 150 bilhões de benefícios usufruídos declarados pelo próprio contribuinte, enfatizou Barreirinhas,